entendem muito mais que nós a respeito desse assunto, a respeito do Evangelho de Jesus, para que essas equipes possam estar nos rodeando a todos, trabalhando nossas consciências, costurando nossas experiências diárias em torno do assunto, de maneira a nós trazermos essas lições para a nossa vida, porque dela dizem respeito. Quando nós falamos do Evangelho de Jesus, nós falamos do Evangelho das leis espirituais que governam os acontecimentos da nossa vida. Um Evangelho que está presente em todas as horas, os minutos da nossa vida que passam, para o qual muitas vezes nós somos cegos, não sabemos associar os acontecimentos da nossa vida com as leis reveladas pelos maiores da espiritualidade, através dos canais da mediunidade. Porque os acontecimentos, o conhecimento para a humanidade pode vir de duas formas. Pelo trabalho e desenvolvimento das ciências, que se atém à descoberta das leis que governam o mundo da matéria, mas vem também pelos canais mediúnicos, onde a espiritualidade revela as leis que governam o mundo espiritual, através dos grandes chamados profetas, que vem revelando aquilo que a ciência demoraria muito para chegar lá. Então, quando a ciência de hoje está dizendo para nós que o perdão faz muito bem para a saúde, que aquele que carrega mágoas, ressentimentos, está trazendo prejuízo à sua saúde orgânica, física, né? Esse mandamento, viva melhor perdoando, perdoe e seja feliz e saudável, é um mandamento de 2000 anos atrás, né, que chegou à Terra não pelos canais da ciência, que hoje propagam essa verdade, né, mas pelos canais, né, da mediunidade. São verdades trazidas do plano espiritual para nós através dos profetas. Então, nós vamos estudar hoje justamente o conhecimento revelado, as revelações, as 3 grandes revelações. Porque as revelações vêm constantemente para nós. Mas nós podemos destacar 3 grandes revelações, podemos dizer, 3 grandes pacotes de conhecimentos revelados, trazidos para nós nesta fase, nesse período de civilização da humanidade. Então, essas leis, esse assunto é tratado, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o título Não Vim Destruir a Lei. Porque Jesus que falou, não vim destruir a lei. Porque Jesus, quando trouxe todos os seus ensinamentos espirituais, ou seja, as novidades, a boa nova, que em grego quer dizer evangelho, ele foi muito combatido, porque, diziam os fariseus, doutores da lei, os ortodoxos do judaísmo, diziam, tudo que se ensina vai contra os ensinamentos de Moisés. E os ensinamentos de Moisés eram conhecidos como a lei, com L maiúsculo. E todos os seus livros, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eram conhecidos como a lei. E Jesus era acusado de ir contra esses mandamentos de Moisés, a chamada Torá judaica.
Então Jesus dizia, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Eu sou aquele a quem os profetas predisseram a vinda. Eu sou o Messias que haveria de vir. Então estou dando justamente desenvolvimento a essa lei, não destruindo. Estou dando complemento a essa lei. Esse é o título do capítulo, não vim destruir a lei. Bem, nos seus ensinamentos Jesus falou, olha, ninguém acende uma lâmpada para colocar embaixo da cama ou debaixo de uma lata. Essa lata era chamada alqueire naquele tempo porque era uma lata de medida. Assim como uma garrafa hoje é a medida de 1 litro, vamos dizer, essa lata era a medida de um alqueire para medir a farinha, o azeite. Então ninguém acende uma lâmpada e cobre com um alqueire, com uma lata dessa. Mas coloca em cima, no alto da casa, em cima do móvel, para que ela possa iluminar toda a casa, todo o ambiente. E ele segue dizendo, porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. De maneira que o que ignorávamos ontem, hoje estamos sabendo. Muitas coisas que ignoramos hoje, saberemos amanhã. Por conta dessas revelações, que o plano espiritual planeja para a humanidade na medida em que nós vamos obtendo capacidade de absorvê-las, de entendê-las, compreendê-las. Porque nós mesmo sabemos, não podemos ensinar a matéria da faculdade para quem acabou de entrar na escola. Né? Então é preciso graduar o ensinamento. Determinados ensinamentos exigem determinado grau de adiantamento do discípulo. E nós estamos falando de discípulo em termos de humanidade. E o professor, a espiritualidade. Que no planeta Terra é comandada pelo governador do planeta, Jesus. O Cristo planetário. De maneira que, na medida em que nós avançamos o grau, ou subimos o degrau, novos conhecimentos podem ser passados para nós. Humanos, seres humanos, a nossa civilização humana. E é dessa maneira que as coisas vão sendo reveladas. E isso, de acordo com o planejamento do plano espiritual que preside e comanda a evolução nossa, de cada dia aqui na Terra. Né? E nós, voltando no tempo, nós vamos ver chegar ao tempo em que a nossa crença em Deus, né, era muito primária, por conta do nosso psiquismo, ainda de homem das cavernas, não poder, não ter condições de elaborar raciocínios, pensamentos mais sofisticados, mais aprofundados a respeito da natureza. Tudo era cheio de mistério. Né? E o homem encontrava então na natureza as forças muito poderosas a quem ele atribuía o caráter divino. Então, os deuses viviam o deus do trovão, o deus do mar, dos maremotos, o deus do vulcão, o deus sol, o deus lua, de maneira que as divindades estavam presentes nos fenômenos da natureza, poderosas forças da natureza. Eram forças divinas, era Deus presente ali. E esses fenômenos eram adorados como divindades. Mas o plano espiritual, desde aquele tempo, já ia trabalhando a faixa do nosso psiquismo, né, do homem primitivo, para desenvolver o quê? Valores espirituais e a ideia cada vez mais superior de Deus. Então, já algumas revelações desde essa época eram passadas para a humanidade. Sempre havia ali naquela sociedade primitiva, naquela tribo, alguém que encarnava ali com a missão de ajudar, embora não fosse tão mais evoluído quanto a tribo, mas um pouquinho mais de sensibilidade ele tinha para receber, captar na espiritualidade ensinamentos, pensamentos, sentimentos um pouquinho mais desenvolvidos e distribuir essa luz.
porque os conhecimentos espirituais são tidos à conta de luminosidade. Da mesma maneira que a ignorância dessas coisas espirituais é tida à conta de trevas, escuridão. Essas pessoas então iniciavam uma revelação das coisas espirituais, né, nos seus graus mais primitivos, de acordo com a necessidade daquela sociedade primitiva da época. Sempre isso acontecia através de espíritos que encarnavam com essa missão desde as mais primitivas organizações sociais. Assim houve aquele que encarnou e propôs a ideia da roda. Outro veio e desenvolveu a técnica de acender por si próprio o fogo, dominar o fogo, não necessitar colher o fogo de uma árvore incandescente por conta de um raio, de um trovão que deu lá. E depois ter que guardar aquela mãe do fogo, podia deixar apagar porque não sabia fazer o fogo. Mas houve aquele que desenvolveu essa técnica e repassou para a humanidade. E dessa forma que a humanidade foi experimentando avanços, sempre através de planejamento no plano espiritual, com o concurso desses espíritos que encarnam com essa missão e dão aos poucos impulsos para a humanidade. Nós tivemos vários exemplos disso, podemos ver na música, em todas as ciências, na arte, em todas as artes, aqueles que vieram trazer avanços através da sua visão um pouco mais desenvolvida, né, para todos nós. Então a ideia de Deus começou a se desenvolver primeiramente na natureza, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Trovão, o Deus do Mar. Nós estamos na história aí cheio de exemplos desses deuses. E depois de Deus na natureza veio a ideia para o homem do Deus antropomórfico. O que significa isso? É o Deus não mais presente nas forças da natureza, mas um Deus com aparência humana. Antropo, homem, né? Antropomórfico, forma humana. Mas o Deus antropomórfico não é só a forma humana, é de sentimentos humanos também. É o Deus que nós encontramos no Antigo Testamento. A visão, o entendimento de Deus presente no Antigo Testamento é de um homem com aparência humana, de idade, muito sábio. Imagina todo mundo, um senhor de barba branca, velhinho, muita sabedoria, né? Com essa aparência humana e sentimentos humanos, porque é um Deus que deseja vingar-se, é um Deus que se ira, um Deus que fica alegre, que fica triste, que são todos esses sentimentos humanos. Então, o Deus antropomórfico, o Deus de forma e sentimentos humanos. E, a partir dessa ideia de Deus, também desenvolveu-se a ideia do politeísmo. Tá? A ideia do politeísmo, aqui é uma figura do panteão romano, né, onde todos os deuses gregos e romanos, eles, então, há o Deus da guerra, o Deus da colheita, o Deus do plantio, o Deus do bom tempo, né, o Deus do amor, o Deus do vinho, né, o Deus para tudo. É a fase em que a humanidade vivia a ideia do politeísmo, mas o plano espiritual planejou e programou, né, uma evolução no entendimento da divindade. Então Deus, a partir do politeísmo, precisava avançar para a ideia do monoteísmo. E então, nesse momento, é que há um planejamento para que essa ideia seja semeada, né, num povo, mas um povo que precisava ser novo. Como disse Jesus, não dá para pôr remendo de pano novo em roupa velha. Não vai aguentar o remendo. A roupa velha é um tecido mais fraco, vai rasgar. Então, para um remendo novo, né, tem que ser roupa nova. Para uma roupa velha, tem que ser um remendo velho. Né? Então, um povo novo para semear ideias novas. Essa foi a missão do Abraão, esse espírito missionário Abraão. Então Deus, ele nasceu com essa missão de, a partir dele, nascer um povo. E ali nesse povo ia ser semeada a ideia do Deus único, a ideia do monoteísmo.
Então, nós sabemos que de Abraão, 2200 anos antes de Cristo, nasceu o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Tá? Você não pode pensar, mas o islamismo também? Sim, porque o primeiro filho de Abraão foi com uma serva chamada Agar. Teve um filho, Ismael, que depois que a sua esposa legítima Sara engravidou e teve o filho Isaac, Ismael e Sara, por conta dos ciúmes, lógico, da primeira mulher, teve que se apartar da família. E de Ismael, diz o Antigo Testamento, nasceu o povo árabe. Todo o povo árabe lá do islamismo, todos são descendentes de Ismael, cujo pai é Abraão também. Então todo o islamismo, o pessoal do Alá, eles também têm Abraão como grande primeiro profeta deles. E então nós vamos chegar dentro dessa ideia, o povo já, o único povo naquele tempo, os judeus, que acreditavam no Deus único. Os outros povos falavam, meu Deus, mas como vocês acreditam num Deus só? Como é esse Deus? Era uma novidade também que o povo judeu trazia, a ideia da imaterialidade de Deus. Deus não tinha representação material. Não havia um ídolo que representasse o Deus dos judeus. Nosso Deus é imaterial, é invisível. E hoje para nós isso pode parecer uma coisa bastante tranquila, normal. Lógico, Deus é material, é invisível, o Espírito também naquela época. Era uma ideia espiritual muitíssimo avançada. Como que vocês cultuam um Deus? Porque todo mundo quer fazer um sacrifício, como aquela época era normal, tinha lá a estatueta, a imagem, a forma material do Deus para a qual eles faziam o sacrifício. Os judeus não. Então, além da semeadura no povo judeu da ideia do Deus único, também tinha a ideia do Deus imaterial, do invisível, do impalpável, do intocável, do inaudível. Mas é real, é Deus. Mas não dá nem para ver, cadê esse Deus que é assim? Então vejam essas novidades semeadas nesse povo novo, organizado para ter um planejamento do mundo espiritual, para que essas ideias promovessem o adiantamento nesse sentido da humanidade. Que sentido? No sentido de preparar um terreno para ideias superiores que viriam depois. Ideias de espiritualidade. Onde toda a religião da Terra era extremamente material, representada nesse plano material. Então apareceu o primeiro grande pacote de revelações espirituais, porque nós falamos constantemente está sendo revelado para nós, mas às vezes vem em feixes maiores, parece aquela onda no mar que é maior que as outras que vem, maior que as ondas normais, e tem aquela que é a maior de todas que vem trazendo muita coisa. Então esse primeiro grande pacote de revelações espirituais foi trazidas pela mediunidade de Moisés, esse espírito missionário, que tinha uma grande facilidade de se comunicar com Jeová, que era o espírito guia do povo judeu, e chamado o Senhor terrível, de grande amor, mas também de grande fogo, ira purificadora, essa coisa, o Senhor dos exércitos, porque era o guia espiritual do povo judeu que orientava as batalhas judaicas, os exércitos, antes de todas as batalhas que vocês vão ver a tomada, por exemplo, lá de Canaã. Era a terra prometida, dá a impressão que era uma terra lá esperando os judeus chegarem com o rio, o leite e o mel e tudo mais. Não. Haviam cidades, haviam famílias que foram todas arrasadas. A partir do avanço do povo judeu que estava 40 anos no deserto, atravessou o rio Jordão, e foi tomar essa terra. Não existia o povo vivendo. Mas ela precisava destruir tudo para purificar a terra que o Senhor Deus estava dando para o povo judeu. Então esse era Jeová, o guia espiritual do povo judeu, o orientador, o planejador das batalhas. Vão fazer assim, vão entrar uma ala por aqui, vocês ficam esperando atrás do monte. Quando eles vierem, vocês pegam, sabe outras táticas de batalha? Todos os povos tinham isso, não era só os judeus.
Antes de qualquer batalha, oferecia os seus sacrifícios para Deus. A outro inimigo tinha os deuses para o qual eles também sacrificavam antes da batalha. Então, hoje, os deuses nos favoreceram. Tivemos a vitória. Né? Perdemos. Os deuses estão descontentes conosco por quê? Alguma coisa. E assim era entendida a questão da divindade. E vem Moisés trazer esse primeiro grande pacote de revelação das lições espirituais, morais. Por que morais? Porque tem a ver com o nosso comportamento. E tudo que tem a ver com o nosso comportamento procura alterar nosso comportamento, modificar nosso jeito de ser. A gente fala que é uma lição moral. Se eu vou ensinar você como que passa o café, né? Não é uma lição moral, por exemplo. Né? Mas, se eu falar, quando alguém te agredir, em vez de reagir dessa maneira, procure reagir. Se alguém te ofender, não reaja dessa forma, reaja dessa outra, é uma lição que está procurando modificar um comportamento seu. Isso é tido como uma lição moral. Então, Moisés revela 1600 anos de Cristo, né? O decálogo, o famoso os 10 mandamentos, né? Que é: não terás outros deuses, a ideia do Deus único. Parece fácil hoje isso, né? É muito difícil aquele tempo. Principalmente porque eles saíram do Egito, nós conhecemos, né? Da história lá, e os costumes espirituais, as práticas espirituais egípcias eram do politeísmo. Então, deu muito trabalho, isso perdurou muitos séculos, até depois que eles entraram em Canaã, tempo de Salomão, Davi, os filhos, todos eles, os reis de Judá, reis de Israel, muitos desses reis adoravam outros deuses também. Então foi uma prática difícil de implementar, para vocês terem uma ideia. Durou muitos séculos, não foi só Moisés trazer as pedras contendo os 10 mandamentos e tá tudo certo, vamos ser assim, não. É que nem Jesus, olha, trouxe o Evangelho para nós 2000 anos atrás, será que nós conseguimos pôr em prática esse Evangelho até hoje? Não, estamos lutando, está difícil. É uma luta contra quem? Contra nós mesmos. Então aqui os 10 mandamentos: não terá outros deuses diante de mim, não farás as imagens, olha, Deus imaterial, Deus espiritual, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Consagrar respeito à divindade. Isso não é coisa para brincadeira, não é coisa para usar o nome em vão, né? Santificar o dia de sábado, deixar um tempo da sua vida, uma hora do seu dia, ou um dia da semana, uma semana do mês, do ano, não sei, para as coisas espirituais. A vida não é só trabalhar e acumular. Porque judeu, vocês sabem, não é o judeu, né? Os judeus tinham 4, queria ter 5, se tinha 5, queria ter 10. Então ele fala, calma, não é só isso. Consagrar um dia para as coisas do Senhor, para as coisas da espiritualidade, as coisas da alma. Esse era um trabalho que tinha, porque é difícil. É muito difícil para o judeu. Honrar pai e mãe, não matar, o respeito à vida. Aqui basicamente mandamentos para aprender a respeitar e usar de justiça. Usar de justiça. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, respeito à vida, não adulterarás, respeito a mulher do próximo, o marido do próximo, não furtarás, o respeito à propriedade alheia, não dirás falso testemunho, não ferir o direito da pessoa a conhecer a verdade, vamos dizer assim, não cobiçarás a mulher do próximo, e aqui continua, nem a cabra do próximo, nem a ovelha do próximo, nem só o porco, que não, porque eles não, o judeu pode comer porco pelas outras leis secundárias de Moisés, mas essas são as mais importantes. E a partir desses mandamentos é um trabalho na terra, porque o coração da humanidade é uma terra. Jesus falou disso na parábola do semeador. O semeador saiu a semear, ele era o semeador. As sementes eram as lições. E tinha semente que caía na beira da estrada, os pássaros comiam. Outras caíam no meio do pedregulho, não desenvolviam raízes. Outras no meio do espinheiro, desenvolviam raízes, mas os espinheiros abafavam. Aquele germe começando a se desenvolver. E tinha aquela que caía em boa terra. Então esses mandamentos eram um preparo
para as sementes mais... Sabe aquela semente que a planta que é enjoadinha para crescer? Se a terra, se não molhar todo dia, se não tiver alcalinidade, se não tiver, se for ácida, se for isso, se não pH, não sei o que mais. Tem algumas sementes que precisam de uma boa terra para se desenvolver. E isso é um preparo. Esses mandamentos preparam essa terra que são os nossos corações. A maneira de dizer, ou seja, o espírito que somos. Na linguagem poética, somos nossos corações. Mas nós sabemos que estamos falando do espírito que somos. Agora é isso. Não o espírito que temos, mas o espírito que somos. Né? E essa ideia de justiça e de respeito no decálogo. E então vem o segundo grande pacote de ensinamentos para a humanidade, que é Jesus. São as lições espirituais que se constituíram na grande novidade. A boa nova, evangelho grego, a boa nova. Porque aí sim, o que ele veio falar, ninguém tinha falado antes. Por isso é a novidade. E ele veio anunciar a existência de um outro plano de realidade da criação de Deus. Tipo, a criação de Deus não é só isso que a gente percebe com os 5 sentidos do corpo. Não é só quem te vê, nem que sente o cheiro, nem o sabor, nem escuta. Existe a criação de Deus e nós não percebemos, mas é real. E de lá viemos e para lá vamos voltar. E voltaremos para usar uma grande felicidade que ele anunciava, comparando as festas da realeza terrena. O rei quis casar os seus filhos e convidou todo mundo para essa festa. Né? Era assim que ele comparava. Grande felicidade. Era o que eles conheciam de felicidade. A maior felicidade naquela época no tempo eram festas. Então Jesus falava de festas para anunciar essa felicidade perene. E dizia também que nessa outra dimensão nós poderíamos, depois dessa existência, retornar para lá, né, e viver tristezas profundas em regiões, dimensões, planos dessa outra realidade que ele chamava de lugar de choro e ranger de dentes. Isso tudo ele anunciava e ninguém tinha falado isso antes. Então ele dizia, vós sois deuses. Mas como? Todo mundo pensava, como assim somos deuses? Ele dizia, meu reino não é desse mundo, anunciando um outro. O reino que eu anuncio, o reino dos céus, não é nada disso que vocês percebem aqui, não é daqui. É um outro mundo. Que dificuldade, pessoal, naquela época imaginar um outro mundo. Na verdade, ninguém imaginava esse outro mundo, esse reino dos céus, como uma outra dimensão, um outro plano vibratório da matéria. Ninguém. Eles pensavam em reinos físicos, localizados, circunscritos em algum lugar, delimitado assim, que tem uma cerca, muro, uma coisa assim. Está no mapa arriscado lá. Muitos desses, naquela época, somos nós. E hoje estamos aqui falando. Nós, naquela época, não entendíamos nada. Hoje continuamos não entendendo muita coisa, mas um pouquinho mais nós já entendemos. Exercitamos a nossa imaginação, né, com mais destreza um pouco, para conceber esse outro plano. Em nossa imaginação. Temos mais elementos. Então ele dizia, nenhuma ovelha vai se perder no aprisco do Senhor, porque ele se colocava como? Ele tinha que se pôr na linguagem do entendimento do povo daquela época, que era um povo de agricultor, de pescador, de pastoreio. Então ele se colocava como pastor, e nós todos somos ovelhas, o seu rebanho.
Era a forma de se fazer entendido. Né? Então, nenhuma ovelha se perderá no aprisco do Senhor. Aquele que não renascer de novo não entrará no reino dos céus. Ele falou isso para um doutor da lei, das escolas rabínicas de Jerusalém. Homem dos mais entendidos nas escrituras sagradas da época. Dos mais entendidos dos escritos da lei, da Torá, dos profetas, dos livros dos profetas. E aquilo não entrava na cabeça do professor rabino. Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite. Esse era o nome dele. Foi à noite. A vergonha de ser visto ao lado dele, que todos os seus pares do Sinédrio criticavam, falavam mal, perseguiam, mas ele sabia que ali tinha coisa. Mestre, o que o senhor fala tem coisa de verdade, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não vieres da parte de Deus. Eu sei, eu sinto que o senhor tem alguma verdade aí. De noite. E Jesus falou para ele, olha, em verdade vos digo que aquele que não renascer de novo, não dá para entrar no reino dos céus, ou seja, alcançar os planos evolutivos mais superiores da criação de Deus. Mas como alguém vai nascer de novo depois de velho? Como é que alguém vai entrar na barriga da mãe de novo para nascer? Essa era a nossa dificuldade naquela época. Não entendíamos como poderia ser a validade dessas leis. Como isso pode valer? E Jesus falou, há muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. Tendo a casa do Pai como universo, toda a criação, hoje nós sabemos da existência dos exoplanetas, né? Tantos telescópios espaciais que nem na Terra ficam, já ficam lá no espaço, para eliminar as interferências que a atmosfera pode produzir na observação, fotografias, já ficam lá fora e são capazes de investigar no universo para deixar nosso queixo já caído, deixar mais despencado ainda, né? E Jesus já havia dito muitas moradas na casa do Pai. E não se trata só das moradas desse plano, moradas da espiritualidade. Quem não estiver vestido adequadamente não participará das bodas, ou seja, festa de casamento. Para estar, Jesus dizia nesta linguagem, para estar habitando essas altas esferas da espiritualidade, que fazem parte da criação de Deus, que estão lá nos esperando. Por quê? Porque nenhuma ovelha se perderá no aprisco do Senhor. Está nos esperando, está lá nos esperando. Mas para estar lá é preciso estar vestido de acordo com a festa. É preciso estar reluzente. Ter luz própria. Ter luz própria. Então, depois com a doutrina espírita, que nós vamos falar dessa terceiro grande pacote de revelação que veio para a humanidade, nós vamos compreender do que se trata essa vestimenta que Jesus se refere na parábola das bodas do festim de núpcias, né? E diz, bem-aventurado para Simão, né? Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Informações reveladas para Simão, Pedro, apóstolo, que ele não obteve aqui na terra. Ele não leu em nenhum lugar. Não foi dito em nenhuma escola por nenhum professor. Ou seja, ele nem viu nem ouviu com os registros possíveis da sensibilidade orgânica, ou os 5 sentidos nossos, né? Mas pelos canais da mediunidade, da sintonia com o plano espiritual dos desencarnados. E Jesus fala, bem-aventurado você é, porque essa informação que você acaba de falar, na linguagem de Jesus, foi revelada por meu Pai, ou seja, no plano espiritual. Falando do intercâmbio, da realidade do intercâmbio entre os planos espirituais. Falou ainda, vigiai e orai. Atenção para o que nós fazemos e pensamos, para nos mantermos padrão vibratório de sintonia com esses planos superiores, com irmãos nossos
que tem o que acrescentar em nossa vida, tem o que nos ajudar, tem possibilidades de nos esclarecer. Falou da lei de ação e reação, mas não entrou em detalhes. Aliás, todas essas revelações aqui, ele não entrou em detalhes. Às vezes para os discípulos, os apóstolos. E certa vez indagaram do mestre. Mestre, por que quando o senhor fala esse assunto para o povo, o senhor fala de parábolas? Porque para eles ele falava de outra forma. De forma mais direta. Mas quando ia passar esses ensinamentos para o povo, ele falava parábolas. Então ele não entrou em detalhes, ele passou os ensinamentos, revelou, trouxe as novidades, mas no Evangelho de João ele diz a respeito desses detalhes, né? Se me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador. Porque a mensagem do Cristo é uma mensagem de consolação. E não pode ser diferente, porque Ele está revelando as leis de Deus, e Deus é amor. Deus só quer o nosso bem, mesmo quando nós pensamos que aquilo que nos atinge é o mal. Então é mostrar a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus por nós. E dizer que aquilo que nós pensamos que é o ruim da nossa vida é o melhor que podia estar acontecendo. Então ele dizia para os miseráveis: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espírito. Isso é consolo. Bem-aventurado você que hoje chora. Ai daquele que hoje ri porque encontra no mundo a sua consolação. E essas palavras caíram igual um bálsamo naquela multidão de doentes, de aleijados, de leprosos, de todo tipo de desgraça material e moral. Agradeçam a Deus, vocês são os escolhidos do meu Pai. É uma mensagem de consolo. Então ele fala que ele vai prometer um outro consolação, um outro consolador. Não se revolte pelas dificuldades dessa vida. Essa não é a vida verdadeira. Nós estamos aqui por um tempo, aqui tudo é transitório e passageiro. E o povo ouvia aquilo e falava: é assim mesmo. Que bálsamo que caía como um anestésico em cima das dores, decepções de todo mundo, das dificuldades. Porque ele dizia que na verdadeira vida os maiores lá são aqueles que servem. Que aquele que sabe se fazer pequeno, aquele lá é um gigante. Mas que estes, que são os maiores do mundo, aos quais vocês erroneamente desenvolvem uma inveja pela situação deles, esses são os menores lá. E isso enchia eles de esperança. Essa era a mensagem de esperança do povo. Então era uma mensagem de consolo, mas ele prometia um outro. Se me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador para que fique eternamente convosco, porque Ele voltou da espiritualidade. Mas um feixe de ensinamentos que se constitui numa doutrina, essa pode ficar conosco aqui. Que traz os ensinamentos de esclarecimentos, que nos consola pela compreensão de como funcionam as coisas. Onde nós entendemos os porquês da vida e somos consolados no sentido de que não somos azarados, não somos esquecidos de Deus por essa ou aquela dificuldade. Nós compreendemos o porquê das coisas e o valor do sacrifício. Porque ninguém alcançou um objetivo elevado sem um grande sacrifício.
E ele chama esse Consolador de o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis porque ele ficará convosco e estará em vós. Estará em nós porque depois de entendido e compreendido, faz parte de nós. Como todos os outros conhecimentos que temos, está em nós. Aliás, o conhecimento é um desses tesouros que Jesus falou, que os ladrões não roubam, a ferrugem não corrói, a traça não rói. São as nossas virtudes e aquilo que aprendemos, conhecemos. Ninguém pode levar de nós um conhecimento adquirido. Esse Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, os detalhes que ele não trouxe. As revelações que ele anunciou, dos detalhes que ficaram faltando, ele promete que rogará ao Pai para que envie um outro Consolador que revele esses detalhes para nós. As explicações de muita coisa que, embora por ele revelada, ficou um tanto enigmático. Entendimento das parábolas e tudo mais. E ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha que Jesus falou isso tudo na última noite, aquela noite da Santa Ceia. O Evangelho de João escreve bem o famoso Sermão do Cenáculo, onde ele fala das muitas moradas na casa do Pai. É um tom de despedida. São ensinamentos passados num tom melancólico. Ainda um pouco mais estarei convosco, ele dizia entre uma lição e outra. Porque estava de partida. E de fato, isso se deu na quinta, no domingo. Na sexta ele já havia desencarnado. Muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Suportar como? Na falta de capacidade de compreensão desses detalhes. Agora não dá. Vocês não suportariam esses detalhes agora. Não tem como. Falta noções de muitas coisas que vocês precisam desenvolver ainda. Mas creiam. Há um outro mundo, há um outro reino, a vida verdadeira. Ele diz, quando vier o Paráclito, o Espírito de Verdade, ele ensinar-vos-á toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas irá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Então, a partir do amadurecimento da humanidade, no desenvolvimento das ciências, das noções da natureza, das leis que governam a natureza, fez com que a humanidade se capacitasse a receber naquele momento os detalhes das coisas que Jesus veio anunciar. Então, a doutrina espírita se constitui esse novo pacote de revelações que vem do mundo espiritual para nós. Que não veio trazer nenhuma lição de moral nova, porque adotou a moral do Cristo. A doutrina espírita vai esclarecer, tintim por tintim, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou. O porquê que ele falou isso? Por que ele falou aquilo? Por que ele disse vós sois deuses? Porque ele queria dizer que somos espíritos. Porque naquele tempo, quando alguém ia consultar o plano espiritual, dizia, vamos consultar os deuses. E Jesus dizia, vós sois deuses. Vós sois esses espíritos desencarnados, podem se comunicar. Vocês são espíritos também, momentaneamente encarnados. A noção de que não somos esse aglomerado celular, essa massa material organizada, nós não somos só isso. Nós utilizamos isso. E quando isso para de funcionar, o ser que somos escapa da gaiola e não está preso. E isso Jesus quis ensinar, a doutrina espírita vem esclarecer para nós. O espírito que somos, não o espírito que temos. Nós somos espíritos que momentaneamente têm um corpo físico.
mas nós não somos isso. Nós estamos isso, momentaneamente. Veio dizer, meu reino não é desse mundo. O que ele quis dizer com isso? Justamente o que nós já antecipamos antes, de que a criação de Deus se apresenta, né, em diferentes níveis de vibração material. Neste plano aqui, nós já podemos nos dar conta dessa variação vibratória na matéria, porque é a matéria que menos vibra, molecularmente, vamos dizer assim, é a matéria sólida. Se aumentarmos a agitação, a vibração molecular da matéria, ela se liquefaz. É um líquido. E se fizermos ela vibrar mais ainda, é um estado gasoso. A densidade da matéria pode diminuir. Mas diminui até onde? Até o infinito. Até o momento em que ela é tão sutil, na sua vibração maior, que nossos sentidos não percebem mais. E porque não percebem mais, nós achamos que não existem. Mas estão aí na natureza. Está aí na natureza. Agora, por exemplo, aqui está passando muitas ondas de celular, de rádio, televisão, mas nós não percebemos. Nem por isso deixa de ser real. Então, a existência desses outros planos, lugares de felicidade que nem imaginamos. Ele dizia lá, no reino dos céus, pega o maior da terra, João Batista. Pega o menorzinho lá, nesse lugar. É muito maior que João Batista. Se a gente tem uma noção da elevação desses planos. Nenhuma ovelha se perderá no apreço do Senhor, significa dizer que não só somos espíritos, mas somos espíritos evolutivos. Nós fomos criados com a destinação da felicidade. Se um de nós não chegarmos lá, significa que Deus errou em alguma coisa. Ficou faltando uma peça, um parafuso, alguma coisa em nós? Não. Todos nós fomos criados. Porque estamos sujeitos à lei de evolução, que é uma lei de Deus, é uma lei da natureza, é a vontade de Deus. Que hoje sejamos melhores do que fomos ontem e que sejamos melhores amanhã do que hoje somos. É a vontade de Deus. Ninguém pode lutar contra isso, porque agora mesmo nós já somos melhores e maiores do que fomos quando acordarmos hoje cedo. Já fazem parte de nós as experiências vividas no dia de hoje. Aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Lógico. Por quê? Porque quem poderá aprender todas as lições que o universo tem para nos ensinar em 80 anos terrestres? Então é preciso que, após um ciclo de experiências de uma existência no corpo físico, nós possamos voltar para a espiritualidade e fazer o balanço, a digestão, o metabolismo das lições aprendidas, das experiências vividas, para depois iniciar uma nova fase de aprendizado, vivendo experiências focadas naquelas lições que mais nos fazem sofrer, que estamos faltando o aprendizado com mais urgência, que muitas vezes as dores vão ensinar, porque não aprendemos de outro jeito. Há muitas moradas na casa do Pai. Hoje temos ideia da grande imensidade do universo que antes não tínhamos. E a doutrina espírita vem informar que as muitas moradas na casa do Pai são os diferentes mundos existentes no universo, que são escolas, oficinas de trabalho para a criatura de Deus, para nós. Escolas apropriadas ao desenvolvimento de cada civilização. De maneira que, na medida em que nós evoluímos, nós vamos para mundos melhores. E os próprios mundos se modificam. E a Terra hoje passa por essa modificação, por essa chamada transição planetária, onde nós vamos passar de uma categoria de mundo, de provas e expiações, para mundos de regeneração. Porque a doutrina espírita vem explicar, mostrar os detalhes do que Jesus nos revelou, dizendo: há várias categorias de mundo. Mundos primitivos, de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes.
para dizer o que nós podemos compreender mais ou menos. Quem não estiver vestido adequadamente não participará das bodas, porque a doutrina espírita vem ensinar que essa vestimenta é um envoltório sendo material, um envoltório fluídico que o espírito desencarnado, no plano espiritual imediato à Terra, possui. É um corpo fluídico, cuja essência, estrutura, depende da evolução do espírito. Na medida que o espírito mais evoluído tem um corpo, um perispírito estruturado por fluidos mais sutis, menos densos. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sutileza dessa vestimenta. Por isso mesmo se ilumina, brilha, reluz. É a vestimenta dos anjos, dos espíritos superiores que participam dessa festa. Bem-aventurado, e ele fala da mediunidade, como já dissemos, né? Vigiar e orar e a necessidade de se manter em sintonia com os planos elevados. Porque nós podemos também, por falta de vigilância e oração, nos sintonizar com os planos inferiores. Irmãos nossos, em condições piores que as nossas, procurando atrasar a nossa marcha. Uma influência negativa daquilo que nos prejudica. De maneira que nós temos, segundo Jesus, procurar a sintonia através da vigilância e oração com os planos superiores. E apresenta, encerrando, né, para a gente encerrar aqui, já, apresenta para nós a lei de ação e reação no universo. Ou, como fala a doutrina, a lei de causa e efeito. A lei na física fala toda ação vai produzir uma reação no sentido inverso, de igual intensidade. Mas Jesus apresenta essa lei, antes de Isaac Newton falar dessa lei nas ciências, Jesus já fala dessa lei como válida na espiritualidade. Quer dizer, o que nós fazemos para os outros, a vida vai devolver para nós. E o Evangelho de Jesus só é do jeito que é por causa dessa lei. Porque a tônica do Evangelho de Jesus é: só faça para os outros o que você gostaria que fosse feito para você. Porque assim não vai ser. É a lei de causa e efeito. Tudo que você fizer para o outro é para você, o que você está fazendo. Então, para o próximo, para o outro, faça o que você tem de melhor. Ou seja, ame. Ame. Faça como se fosse você, seu pai, seu filho. Porque, na verdade, você está fazendo para você, para o seu pai, para o seu filho. Porque a vida funciona assim. Mas não poderíamos esperar a ciência nos revelar isso. Os canais da mediunidade, através dos profetas, médiuns, vêm nos revelar, nos antecipar esse conhecimento. Então, todo o Evangelho de Jesus é amor. Não pense em você. O que é pensar em nós? Egoísmo. Destruir, o combate ao egoísmo, destruir o egoísmo em nós é a meta de todo cristão. Destruir o orgulho em nós é a meta de todo cristão. Aprender a se fazer pequeno, porque aí se agiganta. Você quer agigantar o próximo na medida que você se rebaixa? Pois é aí que você se agiganta. Onde você pensa que está morte, está vida. Onde você pensa que está vida, está morte. Você quer ganhar, porque é dano que você recebe. É toda essa ação dessa lei de causa e efeito, fazendo o Evangelho ser do jeito que é. Então são os pacotes de revelação que a espiritualidade vai dar para nós, na medida que nós temos condição de receber esse ensinamento. E essa é a tônica do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós, com a ajuda dos irmãos espirituais, pudemos estudar esta noite um pouco, uma face do seu conteúdo todo, né? Muita paz a todos.